E nós tivemos mais um Palmeiras e São Paulo, mais um São Paulo e Palmeiras que mais uma vez terminou empatado, dessa vez em 0-0, jogo disputado no Morumbi. No vídeo de hoje, obviamente, vamos falar sobre essa partida e um pouco mais sobre os resultados dessa rodada. Mas antes de mais nada, aquele breve recado para você que está chegando aqui pela primeira vez. Se você quiser receber mais conteúdo, inscreva-se no canal, não esquece de deixar o seu like se você gostar do vídeo e dá uma olhada nos links aqui na descrição. Comprando qualquer coisa através dos links da descrição, você está ajudando o meu canal. Certo, agora vamos falar mais então sobre essa partida, mais um empate. Neste que tem sido um confronto bastante previsível e até repetitivo. O roteiro dos jogos entre Palmeiras e São Paulo nos últimos 10 anos tem sido muito parecido na maioria das vezes. Então, ou a gente tem um jogo muito amarrado, muito disputado, com as equipes ali tentando mais não errar do que agredir o adversário, como foi o jogo de hoje, ou a gente tem uma goleada do Palmeiras, como não foi o caso desta vez. Mas enfim, foi mais uma partida muito amarrada, geralmente um jogo muito físico, com as equipes se anulando bastante, mas não necessariamente é um jogo muito vistoso. Muitos desses duelos, inclusive, foram até um pouco chatos de serem assistidos, mas esse em específico até que foi animado, foi movimentado, apesar do placar de 0-0. Então, uma coisa que eu gostei já desde cara do começo do jogo do Palmeiras foi a intensidade que o Palmeiras promoveu na partida, principalmente durante os primeiros 20 minutos do primeiro tempo, em que o Palmeiras dominou completamente o jogo. São Paulo ficou bem acuado, parecia estar sentindo a intensidade física que o Palmeiras impôs, pressionando mais em cima e chegou ali a ter uma maior posse de bola, tentou criar algumas chances. O Hendrick acabou se confundindo ali dentro da área com uma oportunidade, mas enfim, acabou que isso não resultou em gol, portanto é um desperdício nesse sentido. Mas depois dos 20 primeiros minutos, aí o São Paulo começa a se assentar mais em campo e aí o jogo fica mais equilibrado, mais travado também. Nenhuma das equipes teve um grande domínio sobre a outra, ficou um jogo mais disputado mesmo. Agora, uma coisa que a gente chama a atenção é que nessa partida, mais uma vez, o Abel Ferreira demonstrou ali algumas variações na saída de jogo do Palmeiras em relação àquela saída com 3. Disso é uma coisa que ele não abre mão, né? A saída com 3, ele faz questão. Agora, como ele faz essa saída com 3, não vinha dando certo. Aquela dobra de laterais pela direita, muitas vezes também não deu tão certo. Eu acho que o Abel já está se convencendo disso, uma coisa que os torcedores já se convenceram há muito tempo, né? Mas o Abel Ferreira parece que está buscando alternativas, então no jogo de hoje a gente viu mais uma vez, não foi a primeira vez, que essa saída com 3 às vezes varia, com o Marcos Rocha, às vezes fazendo o terceiro zagueiro, mas às vezes ele abre, vem o Aníbal Moreno e se infiltra na linha dos zagueiros, o Rafael Veiga se aproxima muito para começar a construção do jogo, principalmente agora que o Palmeiras está sem o Zé Rafael, que está voltando ali, se recuperando de um problema, e essas situações vão variando, hora é uma coisa, hora é outra, então dá um pouco mais de alternativa e sim, melhorou um pouco a saída de jogo, mas principalmente porque muda a dinâmica ali do lado direito do Palmeiras, porque em vez de ter um segundo lateral, muito geralmente ali o Mike naquela posição, o Palmeiras teve, por exemplo, no jogo de hoje, o Estevão, que é um jogador com uma característica muito diferente. É óbvio que na recomposição ele vai ser menos efetivo do que o Mike, porém na hora de construir, de quebrar linhas, buscar a linha de fundo, desequilibrar ali de alguma forma, aí ele vai ser mais efetivo, enquanto o Mike tem um jogo mais apoiado, porém mais lento, menos veloz. Isso tira dinamismo do Palmeiras, mas dessa vez, enfim, o Palmeiras tentou achar essa alternativa jogando com o Estevão pela direita. Ele não foi tão bem na partida, né? Acabou se enrolando em alguns lances. A gente sabe que esse garoto tem muito mais potencial do que ele demonstrou hoje, mas também a gente sabe que o desempenho dele vai oscilar em alguns momentos. Então, enfim, o Palmeiras no primeiro tempo começou muito bem, decaiu. Na virada para o segundo tempo, o Palmeiras volta igual num primeiro momento e começa jogando muito bem de novo. Os primeiros 10 minutos do Palmeiras são avassaladores. Mais uma vez, chega a perder ali uma grande chance, mas conforme o jogo foi passando, a intensidade física do Palmeiras foi caindo e as substituições foram acontecendo, o Palmeiras perdeu muito, tanto do ponto de vista físico quanto técnico. A começar pela própria alteração do Flaco Lopes, né, que acaba de sair para entrar o Lázaro, são jogadores com características bem diferentes. O Flaco Lopes, um jogador de área, fazedor de gols, com uma jogada aérea forte. O Lázaro, um cara mais aberto pela ponta, que tenta desequilibrar o jogo por ali. Eles haviam acabado de ser trocados ali, acabou sobrando uma bola típica de centroavante, né, dentro da área. O Hendrick na briga com o Arboleda, toma a bola, toca por meio da área. O Lázaro finaliza. Não dá para dizer que ele tenha finalizado mal, mas o Alisson acabou se posicionando bem, conseguiu cortar o lance na ocasião, mas é um típico lance de centroavante que talvez o Flaco Lopes pudesse ter aproveitado. Mas enfim, com o passar do tempo, mais alterações aconteceram. A gente teve a entrada do Rony no lugar do Hendrick, e aí o nível técnico cai bastante. Temos também a entrada do Luiz Guilherme, o Vanderlan e o Mike. Esses me parece que foram mais para dar um fôlego à equipe, né, renovar, porque não muda tanto a função do Mike para o Marcos Rocha, depois o Vanderlan para o Piquerez, mas teve mais ou menos
o esquema de jogo. Mas o fato é, depois dessas alterações, o jogo ficou mais aberto, mais franco, com o São Paulo tendo espaço, o Palmeiras tendo espaço, mas o São Paulo até teve mais. E embora as equipes não se dominassem, o jogo ficou mais franco ali, uma trocação mais aberta, que acabou não resultando em gol para nenhuma das partes, e o jogo terminou assim. Terminou da mesma forma, então 0-0. Não seria o caso de dizer que foi um desastre, um resultado horroroso, mas o Palmeiras nesse começo de campeonato tem tido um pouco mais de dificuldades de vencer e fazer os seus pontos. O mesmo vale para o São Paulo também, que não está num brilhante momento. Teve até recentemente queda de treinador, aquela coisa toda. E como destaque individual nessa partida, pessoal, dentre tudo que aconteceu ali, eu escolhi uma coisa para ressaltar, que é o duelo entre Gustavo Gomes e Calleri. Por quê? O Calleri é um jogador de destaque do São Paulo já há bastante tempo. E o Gustavo Gomes foi tido por muito tempo também como um dos melhores, se não o melhor zagueiro do futebol brasileiro. Nos últimos meses, o rendimento do Gustavo Gomes deu uma caída, ele não tem se destacado tanto, mas quando ele joga contra o São Paulo, em especial marcando o Calleri, e geralmente é uma marcação individual entre eles, ele consegue anular o Calleri completamente. Não é o primeiro jogo que isso acontece, eu tenho visto isso. É algo que tem me chamado a atenção. O jeito que o Gustavo Gomes consegue marcar o atacante são paulino o deixa, inclusive, muito irritado. Você percebe que ele vai ficando meio afobado, porque o Gustavo Gomes está sempre em cima, sempre mordendo, desarmando, e ele não consegue se livrar da marcação. O Gustavo Gomes acaba tendo um pouco mais de dificuldade contra os atacantes mais rápidos, ali, mais dribladores. Mas como o Calleri não tem essa característica, mais do embate físico, nisso o Gustavo Gomes se sai bem e consegue vencer o atacante são paulino, que acaba sumindo do jogo. Mais uma vez isso aconteceu. Agora, pessoal, vamos falar um pouco sobre os demais resultados da rodada, para a gente dar uma olhada no que se passou aqui, lembrando que este jogo foi realizado na segunda-feira, dia 29 de abril, e geralmente não é isso que acontece, né? A rodada costuma acabar no domingo, dessa vez acabou um dia depois, mas vamos ver o que aconteceu, porque foi bastante coisa. A começar pelo Vasco da Gama, que tomou uma sacolada jogando em casa do Criciúma. Pois é, do Criciúma, que não é, digamos, um candidato a título. E o Vasco passou uma vergonha danada diante do seu torcedor. Eu estava vendo uma estatística ali que alguém teve o trabalho de levantar. Neste século, me parece que é a 47ª goleada que o Vasco toma, seja jogando fora, dentro, enfim. Se a gente for fazer uma média, dá aproximadamente 2 goleadas de 4 ou mais gols por ano que o torcedor do Vasco tem tido que encarar. Não é fácil. Para além disso, a gente teve o jogo do Bahia contra o Grêmio. O Bahia venceu por 1-0. O Grêmio teve lá aquela confusão toda. O Renato Gaúcho mandando o time voltar para dentro do vestiário. Depois de uma expulsão do Diego Costa já no banco de reservas. Ficou muito irado com a arbitragem. Teve polêmica, teve muleta se apoiando ali no John Textor. Aliás, eu quero falar mais sobre o John Textor. Possivelmente nessa semana eu faço um vídeo sobre ele. Mas tem se tornado uma coisa frequente no futebol. Tudo que acontece de errado porque vocês viram o John Textor falou e tal. Enfim, aconteceu isso no jogo do Grêmio. Cruzeiro venceu o Vitória por 3-1, bom resultado do Cruzeiro. Fortaleza empatou com o Bragantino em 1-1. E o Internacional recebeu o Atlético Goianiense e também empatou por 1-1. Já o Internacional aqui não teve um resultado muito positivo. Ademais, o Atlético Mineiro, mesmo com a menos, acabou ganhando por 3-0 do Cuiabá, uma vitória incontestável. O Botafogo venceu o Flamengo, quem diria? Mais uma vez o Flamengo jogando mal, tendo dificuldades, o time às vezes parece meio apático. Depois do jogo eu cheguei a assistir a entrevista coletiva do Tite, é sempre aquela maravilha, né? Aquela palestra motivacional, cheia de filosofias mundanas ali e tal, mas enfim, o resultado dentro de campo tá deixando a desejar, não é de agora. O Corinthians, por sua vez, desencantou e venceu o Fluminense por 3-0. Corinthians que havia tido uma dificuldade enorme até aqui, vinha jogando mal, não tinha feito gols no campeonato, conseguiu jogar tudo de uma vez contra o Fluminense, que tem feito até aqui uma temporada fraca, né? Seja no campeonato estadual, na Libertadores também não é uma maravilha, e no Campeonato Brasileiro passa por dificuldades. O Juventude, por sua vez, recebeu o Atlético Paranaense, empatou por 1-1, Juventude que tem somado pontos nessas primeiras rodadas, que é muito importante para as pretensões da equipe ali de Caxias. E por fim, o São Paulo recebeu o Palmeiras, empatou por 0-0, que é o jogo aqui que a gente comentou. Certo? Pessoal, esses foram os resultados da rodada. Eu queria agradecer a todos vocês que acompanharam até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixe seu like, dá uma olhada nos links na descrição. Eu espero todos vocês aqui em breve e até a próxima. Fui!